Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Saboia. Sou professor de matemática. O meu sinal em Libras é um S, feito com a mão direita, levada ao meu bigode, porque o bigode é marcante. Adoro meu bigode. Bem, eu tenho estatura baixa, sou de cor moreno claro, tenho cabelos pretos e lisos, são curtos. Eu estou vestindo uma camisa de cor branca, que tem uma gravura de headphones. Uma calça de cor de vinho. Bem, nós estamos aqui para a nossa aula de número 56. O assunto é geometria. Um dos assuntos mais belos que eu acho na matemática, geometria. E o tema é, de novo, resolução de exercícios do nosso livro didático. O livro didático, o nome dele é A Conquista da Matemática. As metas da nossa aula. A primeira meta é resolvermos juntos exercícios envolvendo as relações métricas no triângulo retângulo e na circunferência. A segunda meta é reforçar e fixar os conhecimentos adquiridos nas aulas sobre os triângulos retângulos e a circunferência. Terceira meta é ficar apto, você ficar apto, não eu. Ficar apto para resolver problemas com auxílio dos conhecimentos sobre esses triângulos, no caso triângulos retângulos, e a circunferência. Bem, visto as nossas metas, vamos fazer um rápido repasse aí nas relações métricas do triângulo retângulo. O triângulo retângulo, como já falei em outras aulas, é aquele triângulo que tem propriedades especiais, ele tem um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Eu trouxe uns instrumentos aqui para mostrar a vocês um ângulo reto, porque alguns questionaram como é um ângulo reto, professor. Então, temos aqui considerando aqui dois segmentos de reta, ou duas retas. Como eu faço um ângulo reto? Então, segmento, a origem com origem. Então, para que nós possamos ter a certeza de que um ângulo ele mede exatamente 90 graus, nós temos os instrumentos. Então, um instrumento muito usado é este, que é o esquadro. Então, o esquadro tem esse ângulo aqui, que mede 90 graus. Os pedreiros usam, que é para que a parede fique perfeitamente vertical. Uma parede que não está vertical, ela já está quase caindo, exceto que a casa vai cair algum dia. Então, olha só, dois segmentos de reta, vamos fazer um ângulo de 90 graus. Então, um coincide e o outro coincide lá no outro lado do esquadro. E nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Um ângulo reto. Então, o triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto. Dois dos lados deles formam um ângulo reto. E o terceiro lado aqui, que é a hipotenusa. Bem, tá aí um esquadro. Olha só, revisando aí as propriedades dos triângulos retângulos, as relações métricas. A primeira delas tá aí os elementos do triângulo retângulo, cateto, hipotenusa e as projeções e também a altura. O primeiro é o teorema de Pitágoras, diz assim: BC ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais AC ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras. Diz o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Como eu coloquei ali Azinho, Bzinho e Czinho nas medidas dos lados, hipotenusa A ao quadrado é igual a
B ao quadrado, que é um cateto, B ao quadrado, mais o outro cateto também ao quadrado, C ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. A outra relação diz assim, A é igual a M mais N. Essa não é exatamente uma relação métrica, é uma relação, essa é lógica. Quando a altura tocou a hipotenusa, dividiu a hipotenusa em dois pedaços, que são as projeções M e N. Então, lógico que se somar esses dois pedaços novamente, nós teremos a hipotenusa. Então, a hipotenusa é M mais N. A segunda relação é a seguinte, ela diz o quadrado da altura é igual ao produto das projeções, ou seja, M vezes N. A terceira diz cada cateto ao quadrado é igual a hipotenusa multiplicado pela projeção dele. Dele quem? Do cateto em questão. Então, C ao quadrado é a hipotenusa que é A vezes M, que é a projeção de C. Está abaixo do C. Veja aí na figura. A outra diz B também é um cateto, então B ao quadrado é igual a hipotenusa multiplicado pela projeção de B. Quem é a projeção de B é N, está aí abaixo do B. Olhe na figura. E a outra relação diz assim, B vezes C igual a A vezes H. A vezes H. O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Lembrando, essas relações métricas são válidas apenas no triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo essas regras são válidas apenas nele. A primeira questão que nós vamos resolver é essa aí. A questão 22 do concurso da prova do PROITEC, do IFRN, de 2018. Ela diz assim, um professor de matemática pediu aos seus alunos que desenhassem um chaveiro que lembrasse a bandeira do Brasil, utilizando um quadrado de lado L. Um quadrado tem os 4 lados iguais, todo mundo sabe disso. E os ângulos internos do quadrado são 90 graus, são retos. Senão não é quadrado. Mas, professor, toda figura que tem os lados iguais é quadrado? Não, tem muitas figuras que têm lados iguais, 4 lados iguais e não são quadrados. O losango, por exemplo, tem os 4 lados iguais e não é um quadrado. Tá bom? Olha esse detalhe. Então, um quadrado de lado L inscrito numa circunferência. Inscrito numa circunferência. Falo já o que é inscrito. De raio R. Circunferência de raio R. O raio é a distância do centro até a circunferência. Para construir o desenho nessas condições, a expressão que determina, essa é a pergunta, para construir o desenho nessas condições, a expressão que determina a medida do lado do quadrado em função da medida do raio da circunferência é, letra A, primeira opção, L, o lado, é igual ao raio vezes raiz quadrada de 2? Letra B, o lado será 2 vezes raiz quadrada do raio? Letra C, o lado é igual a 2 vezes o raio vezes raiz de 2? Letra D, o lado é igual a raiz quadrada de 2 vezes R. Vejam aí as opções. E vamos levar esse desenho lá para o próximo slide para trabalharmos. Lá tem mais espaço. Olha só. Resolução do exercício 22 do PROITEC. Está aí o desenho. Esse desenho veio na prova. Um chaveiro. A rodela de cima não precisa você questionar porque é só o prendedor do chaveiro. O chaveiro embaixo tem, olha aí, um círculo e dentro dele tem um quadrado, a bandeirinha do Brasil. E está em preto e branco. E o raio, essa distância que vem de lá da circunferência até o centro da circunferência. E ela coincide exatamente com a diagonal do quadrado. Vamos questionar o nosso desenho. Então vamos lá, vamos desenhar aqui, ó, um quadrado. Temos que ter um quadrado. Esse traço vermelho aí
do quadrado é a diagonal do quadrado. E observe que essa diagonal ela coincide exatamente com o diâmetro da circunferência. Vamos desenhar uma circunferência ao redor desse quadrado que o professor pediu. O quadrado é inscrito. Quando é que uma figura está inscrita num círculo? Quando ela está dentro do círculo e os vértices dela tocam o círculo em apenas um ponto. Olha, então aqui tem um pontinho, aqui tem um pontinho, aqui outro e aqui mais outro pontinho. Então agora sim, o quadrado está inscrito. Porque se ele estiver dentro e não tiver os vértices coincidindo, ele está apenas interno da circunferência, não está inscrito. Então, o quadrado tem os 4 ângulos retos, tá aí. O quadrado tem os 4 lados iguais, eu botei tudo aí, L, 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 L. E aí é o raio da circunferência, apareceu. Já veio no problema, mas ali também é o raio. Conclusão, o diâmetro da circunferência é raio mais raio, ou seja, é o dobro do raio. Muita gente já ouviu falar nisso. Vamos tirar esse quadrado ali, ó. Então, nós tiramos aí um pedaço da figura, que é só o que vai importar para a gente agora. Olha que quando eu retirei aqui esse pedaço, esse triângulo que veio, ele é um triângulo retângulo. Olha ali o ângulozinho reto, certo? Já temos o diâmetro, como eu já falei, é 2 vezes o raio, o dobro do raio. Raio aqui, com raio aqui, 2 raios. Então, vamos construir o nosso triângulo aí, botar os detalhes. Aqui já tem RR, como estava lá na figura. O diâmetro, RR é o diâmetro, como falei. E, olha lá, este lado aqui é o lado do quadrado, que vale L. Esse outro lado do triângulo também é o lado do quadradinho que estava lá dentro da circunferência, também vale L. Então, temos aí um triângulo retângulo. Os 2 catetos medem L e a hipotenusa mede D, que é o diâmetro da circunferência. Vamos tirar aquela figura dali, ó. Lembrando primeiro o seguinte, se aí é um triângulo retângulo, estão sendo questionados os lados e a hipotenusa. Então, imediatamente temos que relembrar o teorema de Pitágoras, é um triângulo retângulo. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, acabamos de ver. Tirei a figura ali do meio para dar espaço para a resolução. Olha lá, indo para cá. Vamos trazer esses dados para cá. O teorema de Pitágoras, o conhecimento e os dados do triângulo. Olha lá. Hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa ali, meu filho? A hipotenusa é D, o diâmetro da circunferência. Então, hipotenusa ao quadrado, ó, D ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é o primeiro cateto? A ordem não altera. É L ao quadrado mais L ao quadrado. Quadrado é a hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos. Os catetos medem L. Então, lembrando que L é um L ao quadrado mais um L ao quadrado. Então, posso escrever assim, diâmetro ao quadrado vai ser 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado, são 2 monômios semelhantes. Eu posso somar, 1 mais 1 é 2, temos 2L ao quadrado. Continuando, olha só, mas está dito ali do lado que o diâmetro é o dobro do raio, 2 vezes R. Eu posso escrever ao invés de D, botar 2Rs ao quadrado. Se eu vou elevar isso aí ao quadrado, tem que botar um parênteses para dizer que o 2 está ao quadrado e o R é ao quadrado. Então vai ser 2L ao quadrado. Elevando aí, 2R ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, vezes R ao quadrado é R ao quadrado. Igual a 2L ao quadrado, repete. Vamos inverter aí, para ficar melhor de ver. Se eu tenho 4R ao quadrado igual a 2L ao quadrado, eu posso inverter 2L ao quadrado igual a 4R ao quadrado. Não tem porém. Não tem problema de nada. Esse 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Ó, então, foi para lá dividindo. O 2 que estava lá, dividindo. Como ali é um produto, 4 vezes R ao quadrado sobre 2...
Ali é uma divisão, esse traço fracionário, então eu posso dividir 4 por 2, ó. Então fica assim, L ao quadrado é igual 4 por 2 dá 2, R ao quadrado. 2R ao quadrado. Como eu quero o valor de L, então eu posso tirar a raiz quadrada de ambos os membros, ó. Qualquer operação que eu fizer em ambos os membros de uma equação, ela não se altera. Tirando ali, ó, cancela 2 com 2, fica L igual a raiz de 2 vezes raiz quadrada de R. Cancela 2 de R com o índice, fica raiz quadrada de R. Então, o lado é igual a L, é igual a raiz R vezes raiz quadrada de 2. Isso aí é a nossa resposta lá, que está na letra A. Eu não trouxe as questões para aí, as opções para aí, mas eu sei que está na letra A, que eu já li no texto. Tá aí, ó. Letra A. Questão 37 do Proitec também, do IFRN 2019. Diz assim: uma embarcação, um barquinho, uma embarcação de refugiados com destino a certo país deveria navegar, olha o detalhe, deveria navegar 40, vou pegar os palitinhos aqui de novo, deveria navegar 40 quilômetros na direção norte para chegar a um destino. Devido ao mau tempo e à falta de instrumentos, sabendo essas navegações não tem instrumento de nada para se guiar, você no meio do mar não sabe se está indo para a terra ou está indo para cada vez mais dentro do mar. Aí então, devido à falta de instrumentos, a embarcação andou ao contrário, andou ao invés de andar para o norte, andou para o leste, 30 quilômetros para o leste. Neste momento, qual é a distância da embarcação até o ponto onde ela queria chegar, ao seu destino? Opções: 40 quilômetros, letra A. Letra B, 50 quilômetros. Letra C, 60 quilômetros. Qual será a distância que ela está do ponto onde ela queria chegar? Olha só, o problema diz assim. Ela deveria, eu botei aí a estrelinha que mostra os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Ela deveria ir 40 para o norte, mas ela andou 40 para o leste. Olha onde é que está o leste, está para cá. Eles dois estão, ó, perpendiculares, ou seja, ó, formam um ângulo de 90 graus, ó, o norte e o leste. Então já vamos aí ter um ângulo de 90 graus. Vou guardar os palitinhos. Olha lá. Aí, seguindo, ó, fiz aí um triângulo. Ele devia ir para o norte e foi para o leste. Qual é a distância dele? A distância dele é exatamente essa parte aí vermelha, ó. Onde ele está, lá para onde ele queria estar. Queria ir para cá, foi para cá, a distância agora é daqui até aqui. Tá aí na figura. Botei letras aí para representar norte e leste. Daqui para cá é 40 quilômetros, era para onde ele queria ir, mas ele andou 30 quilômetros para cá, para o leste. Olhe para a figura, não olhe para mim. Olha aí no quadrinho. Tá aí a situação. Devia andar 40 para lá, andou 30 para cá, a distância agora é daqui para cá. Isso é o que, menino? Isto aí é um triângulo retângulo, temos os dois catetos e falta a distância exatamente a hipotenusa. Essa é a distância que eles estão do país onde queriam chegar. Pediu essa distância. É só aplicar direto aí o teorema de Pitágoras. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado é B ao quadrado, mais C ao quadrado. A é a distância, que eu botei Dzinho aí. D ao quadrado é igual a B ao quadrado. Quem é B? Ou 40 ou 30. A ordem não altera. São os dois catetos. Então, 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado.
Então, a distância ao quadrado vai ser 30 ao quadrado, 900, mais 40 ao quadrado, 1.600. Somando, 2.500. D ao quadrado é 2.500. Tirando a raiz quadrada de ambos os membros. Então, tira a raiz do lado de cá, tira a raiz do lado de lá. Raiz quadrada de D ao quadrado, cancela os doisinhos ali, ó. E o D sai livremente. E a raiz quadrada de 2.500? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 2.500? 50. 50 quilômetros. É a nossa resposta, é a letra B. Eles estão a 50 quilômetros de onde queriam estar. Tá aí uma questão bem simples. E agora, vamos ver o seguinte. Determine as fórmulas da altura e da área de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo que tem os três lados iguais. E ele tem propriedades interessantes. Como ele tem três lados iguais, eu botei aí, ó, L, L e L. Chamei de L. Tudo a mesma letra porque é o mesmo valor. O triângulo equilátero, ele tem uma propriedade interessante. Ele tem os seus três ângulos internos medindo 60 graus, ó. 60, 60, 60. Ó. Todos medindo. É o único triângulo que tem essa propriedade. Quando traça a altura dele, divide a parte de baixo, a base, exatamente no meio, ó. Tá aí a altura. E a altura é perpendicular, certo? Divide exatamente no meio. Vamos fazer o seguinte. Seno de 60 é cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é L. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, vai lá na tabelinha e igual a L, H sobre L. Multiplicando os meios pelos extremos, vamos ter 2H, 2 vezes H, igual a L vezes raiz de 3. Dividindo, levando 2 para lá, fica a altura é igual a L vezes raiz de 3 sobre 2, foi a primeira pergunta, a altura. A segunda pergunta, qual é a área? A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2, por definição. Você tem que ter na cachola. A altura, a área do triângulo, então vai ser o lado, a base, que é o lado, vezes a altura que acabamos de achar que é L raiz de 3 sobre 2, tá aí apareceu, e sobre 2 que é da fórmula. Então a área desse triângulo vai ser, ó, lado vezes lado é lado ao quadrado, vezes raiz de 3, repito, sobre 2. Sobre 2. E sobre 2 também, que é da fórmula. Aí nós temos divisão de duas frações, aqui embaixo tem 1. Como é que eu divido duas frações? Repete a fração primeira, que é a de cima, pelo inverso da segunda. Invertendo, estava 2 sobre 1, fica 1 sobre 2. Como é que eu multiplico agora? 1 vezes L raiz de 3, L ao quadrado raiz de 3, L ao quadrado raiz de 3. E embaixo, 2 vezes 2 dá 4. Essa é a fórmula da área. O segundo, o outro exercício diz assim. É o exercício número 8 da página 208 do nosso livro didático. Diz assim, abre lá, página 208. O perímetro de um triângulo equilátero é 36 centímetros. Triângulo equilátero, acabamos de falar, ele tem os três lados iguais. Três lados iguais, se o perímetro é 36, então algum número somado 3 vezes deu 36. Quem é? 12. 12 mais 12, 24. Com 12, 36. Já sei que o lado é 12. Não tem os três lados iguais? Escreva a forma, na forma de número decimal, a medida da altura desse triângulo. Aí ele botou aí, considere raiz quadrada de 3 igual a 1,73. É outro número que não tem raiz exata. Então ele mandou usar só duas casas decimais. Triângulo equilátero está aí, tem L, L e L. Os três ângulos internos são 60. A altura toca no meio. A altura forma um ângulo de 90 graus. Tirando aí esse pedaço do lado de cá, ó, dividimos o triângulo equilátero em dois triângulozinhos. Como ali é um ângulo reto, esse triângulozinho do lado de cá, que eu afastei daí da figura, ó, ele é um triângulo retângulo.
De novo, teorema de Pitágoras nele, ó. Ali mede L, aqui mede a altura, ó, como estava lá na figura. Agora, olha só. O lado dele, que estava embaixo na base, foi dividido no meio pela altura. Então, aqui, quanto mede esse pedaço? A metade do lado. Como é que eu escrevo a metade do lado? L sobre 2, ó. Então, esse lado aqui do triangulinho mede L sobre 2. Teorema de Pitágoras. Vamos afastar ele para cá, para dar espaço. Olha só. Afastei aí. Teorema de Pitágoras está aí. O quadrado da hipotenusa, a soma das medidas dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é L. É o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. L ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. L ao quadrado vai ser... Como é que eu levo uma fração? Eu levo de cima ou de baixo? L ao quadrado dá L ao quadrado. E embaixo 2 ao quadrado é 4. Mais H ao quadrado. Vamos inverter isso aí, ó. L ao quadrado. Esse L ao quadrado sobre 4 está com mais. Vai para lá com menos L ao quadrado sobre 4. Igual a H ao quadrado. Uma equaçãozinha. Aí embaixo tem 1. Como é que eu somo duas frações quando o denominador é diferente? Tiro o MMC, que é 4. Ó. 4 dividido por 1 dá 4 vezes L ao quadrado. 4L ao quadrado. E L ao quadrado continua ali. Vezes 1. Somando, subtraindo, aliás. 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado dá 3L ao quadrado. Igual a H ao quadrado. Tirando as raízes de cada lado. Ó. Raiz do lado de cá, raiz do lado de cá. Cancela esses doisinhos aí, sai o L. 3 não tem raiz exata, continua a raiz de 3. E raiz de 4 de baixo é 2. Ali cancela também, ó. 2 com 2, sai o H. Tá aí. A altura é L vezes raiz de 3 sobre 2. Foi a pergunta. Mas aí a pergunta foi, a opção da questão não tem essa expressão, ele pediu o valor numérico, ou seja, o lado vezes raiz de 3, quanto é o lado, você lembra? O perímetro não é 36, então o lado é 12, então a altura vai ser 12, como já falei, vezes a raiz de 3, sobre 2, sobre 2. Então, 12 por 2 dá 6, eu posso dividir, 6 vezes raiz de 3. Ele mandou usar raiz de 3, 1,73, então a altura vai ser 6 vezes 1,73, multiplicando aí dá 10,38. Não teve opções aí, né? Tá aí, 10,38 é a nossa resposta, centímetros. O outro é interessante. É a questão de número 14 da página 205 do livro. Diz, durante um incêndio em um edifício residencial, os bombeiros utilizaram uma escada que tem 10 metros para atingir a janela de um apartamento que estava sendo incendiado. A escada estava colocada a 1 metro do chão, estava assim, tá na carroceria do caminhão, então ela não está tocando o chão, está a 1 metro do chão, até chegar lá no edifício. E o caminhão está a 6 metros do edifício. Qual é a altura desse edifício em relação ao chão? Olha só. Do caminhão até o chão é 1 metro. Onde está o pé da escada. Ele está tocando lá em cima o local onde está tendo o incêndio. Olha que aí nós temos o chão e o edifício, a parede do edifício. Claro que formam 90 graus. Então, aí é um triângulo retângulo de novo. Triângulo retângulo. A altura, está em questão a altura do edifício, a altura do local onde está pegando fogo, e a escada tem 10 metros, estou colocando aí os valores. Ali embaixo vale 6 metros, que é a distância do caminhão até o edifício, a escada 10 metros, lá está um homenzinho subindo ali. Teorema de Pitágoras, é um triângulo retângulo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, a hipotenusa é 10. 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais
H ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, igual a 36, 6 ao quadrado, mais H ao quadrado. Levando o 36 para lá, vai com menos, então fica, a altura vai ser 100 menos 36. Quanto é 100 menos 36? É 64. Tirando a raiz quadrada, que ele não quer H ao quadrado, quer só H, tira a raiz quadrada aqui, raiz quadrada lá. Cancela aqui com aqui, ó, 2 com 2, os índices e o expoente. Então, vai dar raiz quadrada de 64, que é quanto? 8 metros. É a nossa resposta? Não. Porque o caminhão, a escada só mediu de 1 metro para cima de onde está o pé da escada. Então, a altura total do prédio, que é Hzão, esse Hzinho é a altura só do edifício. Então, do apartamento. Então, a altura total vai ser a alturinha que a escada está alcançando, mais 1 metro, porque a escada está acima do chão, 1 metro. Então, a altura total lá não do edifício, mas do apartamento que está pegando fogo, vai ser a alturinha que a escada alcança, mais 1. Então, a alturinha é 8. Então, a altura total vai ser 8, ó, substituir H por L, Hzinho por 8. Então, a altura total vai ser 9 metros. É a altura do local onde está pegando fogo. Bem, acabamos a nossa aula. Eu espero que eu tenha sido claro o suficiente. E vá lá no seu livro didático, tem muito mais questões. Aproveite. Até a próxima aula.